Eu conheço professores, por participar das competições, principalmente do VIS, eu conheço muitos profissionais da arbitragem que são professores e que são professores de universidades reconhecidíssimas, tá certo? No mundo todo. E eles trabalham isso também com seus alunos. Então, existem simulações, eles trabalham sim com simulações de arbitragem. Agora, o que você tem que fazer é incentivar. Se você tem um professor ali que incentiva, e eu vejo isso nas faculdades, eu vejo isso porque eu estou no meio dos alunos, e aí eu estou no meio dos alunos, seja da PUC de São Paulo, seja da USP, seja da UFPB, ou seja da Baiana de Direito, ou da Federal do Ceará. Eu me senti completamente honrada, porque eu participei de uma mesa, de um debate sobre DB no agronegócio, e no começo foi em outubro do ano passado, e quando foi em fevereiro, um aluno da Federal do Ceará me manda uma mensagem dizendo que tinha gostado muito da minha apresentação e se eu daria uma aula para eles sobre dispute board no agronegócio. E o tema é uma decisão, o tribunal arbitral, ele tem que acatar uma decisão do Comitê de Prevenção e Resolução de Conflitos. E aí eu convidei também o meu filho, que trabalha com arbitragem internacional na Alemanha, e nós fomos dar essa aula para eles. Os alunos procuraram, os alunos pedem, os alunos vão atrás. Então eu não vejo esse law school, porque law school, é uma escola de leis. Eu vou lá para ler o que está no código. Eu vou lá para... Não, muito pelo contrário. É isso que vai formar o advogado do futuro. E qual não só a formação dele, e aí eu volto para a importância das competições, porque, gente, quando eu fiz faculdade de Direito, tá certo? Não tinha nada disso. Aí sim, você lia o Código Civil. Olha a coisa mais absurda, você fazia a prova e não podia consultar o código. Se você, quando é advogado, você vai consultar a lei. É a coisa mais ridícula do mundo. Quem advoga Você a lei do lado. vai fazer uma prova sem ter... Sabe, umas coisas que não fazem mais sentido. Hoje, não. O que eu vejo que, pelo menos do que eu tenho contato, e eu vejo os jovens, e eu admiro, eu acho que o grande problema do jovem hoje é a questão da maturidade ainda, sabe? É a questão do relacionamento, que você só vai mudar com a vivência. Só Faz parte da idade. evolução, não? Mas há 30, 40 anos, 50 anos, ninguém saía de uma faculdade de Direito com o conhecimento que esse jovem sai hoje. Tá certo? Não são todas as faculdades. Óbvio que não são todas as faculdades. Mas eu acho que o ponto, Roseli, que a Valéria está se referindo à leitura que eu fiz da fala da Valéria, eu acho que é um pouco daquela divisão entre o hard skill e o soft skill. Por exemplo, quando o jovem ele entra num grupo desse e vai participar aí competição lá em Viena, por exemplo, ele vai precisar falar inglês, ele vai precisar conhecer o caso, ele vai começar a conhecer peculiaridades que não necessariamente estão no currículo do bacharelado em Direito. Ele está no grupo de estudos ali, e eu acho que vai muito na mesma linha da arbitragem e do juiz togado. O juiz togado tem conhecimento sobre a matéria de direito, sem dúvida, mas talvez o juiz ele não tenha nem tempo de se debruçar num caso de construção, que é mais, num caso de infraestrutura, que é mais específico, e na arbitragem talvez a pessoa consiga, o árbitro, as partes que estão ali, ela consiga se debruçar e entender de pontos de engenharia. E aí você pega contabilidade, administração, aí que são outros pontos que não É multidisciplinar. não estão no currículo, que é uma visão mais
sistêmica do negócio, que aí entra inglês, entra medicina em algumas áreas, entendimento que certas pessoas têm de cada uma das... Aí são sub-áreas do direito que aí tem super especialistas nessas sub-áreas, e esses especialistas, na verdade, eu acho que nem é o escopo da faculdade formar esses especialistas. Eu acho que Absolutamente. é mais... Mas ela é o abrir o caminho. O que eu disse assim, que eu discordo, é que eu não acho que o direito hoje, o direito quando eu fiz era uma escola de leis. Hoje eu não acho mais que a faculdade de direito seja isso. Ela é muito mais do que isso, porque ela abre a oportunidade. E quando eu fiz direito, você fazia direito, assim, a maior parte eu acho que fazia direito para concurso público. Aí vai depender se você vai passar ou não. E a maioria, não, e o restante que queria advogar, ele não era preparado para advogar, absolutamente. E muito pelo contrário, assim, sempre na cabeça ele está pronto para uma briga. Tá certo? E tudo era motivo para ir para o judiciário. Eu não vejo as faculdades de direito assim hoje, pelo menos as que eu conheço. Eu não vejo, muito pelo contrário. E há, sim, uma capacitação do aluno, entre aspas, quando é dado a ele a oportunidade de ele participar de outras coisas. O que tem de extracurricular para que o aluno ele possa correr atrás. Então, tem uma responsabilidade muito grande da própria faculdade de Direito. O que ela propõe, entendeu? O que ela propõe para os seus alunos. Então, eu acho que eles não saem mais assim, não, eu só... Porque, gente, nem vai aprender a lei, né? Em si, a lei em si. Mas eles aprendem o tempo inteiro também onde buscar, né? Onde ele vai buscar o que aquilo significa. Você é professor, eu não sou professora, não sou acadêmica, né? Eu me envolvo com os jovens em um outro sentido, em prepará-los para ter uma carreira jurídica quando eles se formarem, porque senão, gente, eles vão ser mais um problema social, né? Que vai se formar, enquanto está na faculdade é aluno, saiu da faculdade do aluno é desempregado, um problema social. Então, a minha preocupação, o que eu busco os jovens interessados, vamos investir neles para que eles saiam bons profissionais. Então, seria mais nesse sentido, né? Mas aí quando eu falo para você, eu não posso dizer, eu não sei como é a faculdade aqui em si, eu não sei como... se os alunos vêm só para aula, tem a aula, faz aquela... O que a faculdade promove para que eles se interessem por outras coisas? Porque o que adianta se formar 500 alunos? Quantos vão passar no concurso? Quantos vão conseguir o emprego? E quantos vão passar na OAB? E quantos vão só dizer, sou bacharel em Direito? Foi o máximo que eu consegui. Eu acho que isso não é a finalidade. Eu acho que não deveria nem ser dos estudantes e nem da própria faculdade. Eu acho que a faculdade tem uma responsabilidade muito grande na formação de seus alunos, e ela tem que verificar isso. Não vou falar da UNOESC, que eu não conheço. Sim, Tem em São Paulo, tem faculdade de Direito que, pelo amor de Deus, gente, amor de Deus. Eu acho que sem... eu acho que sem dúvida... pelo menos o que eu acompanho, colocando aqui o NOESC, por exemplo, eu acompanho as mudanças da grade curricular. Então, cada vez mais as faculdades estão se abrindo nas matérias, o conteúdo delas estão se abrindo. Ali possibilitando que, abrindo, sensibilizando o aluno de uma certa forma para ele
depois estudar com mais Buscar o afinco, conhecimento. buscar esse conhecimento com mais... O básico, ele saber que existe essa possibilidade e que são procedimentos diferentes, né? Judiciário e procedimento judicial e procedimento arbitral são procedimentos diferentes. Se você vai para uma arbitragem com a cabeça do judiciário e que você vai advogar como você advoga no judiciário, você vai perder. Não tenha dúvida de que você vai perder. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque hoje o advogado que a gente vê atuando são poucos ainda que tem esse know-how de poder atuar numa arbitragem, de saber essa diferenciação. Então, por vezes, esses advogados, esses profissionais vão atuar nesses procedimentos, mas eles atuam como se eles estivessem no Poder Judiciário, né? Como eles já estão habituados a... A gente vê no dia a dia isso, né? Até na forma de peticionar, Existe, e eu tenho uma arbitragem em que eu trabalho, que tem isso, que a conduta do advogado durante o procedimento arbitral pode terminar em uma condenação. Então, até a própria postura, a importância das arbitragens, até a própria postura numa audiência de arbitragem é diferente da postura no judiciário. Mas esse fenômeno nós vemos até na mediação, nas competições de mediação. Quando a gente inicia as competições de mediação, a gente vê os advogados, eles têm ali, as competições elas são rigorosas porque você tem, o mediador tem que fazer o seu papel, a competição de mediação ela fica por certo ponto esquisita porque você precisa cumprir critérios, né? Então quando você cumpre critérios, a mediação perde a sua naturalidade. Mas nesses momentos que eles têm a cumprir de apresentação do caso, apresentação do cliente e representação do cliente, a gente vê advogados fazendo a apresentação do seu cliente, trazendo doutrina, excelência. Eles se dirigem ao mediador como excelência por vezes. Porque o pensamento é tão processualista que eles vão, tanto para a mediação quanto para a arbitragem, com os termos do processo judicial, eles vão com as terminologias, com o formato, com toda a apresentação, eles acabam quase fazendo uma defesa de tese, né? Uma apresentação de memoriais ali quando eles vão para a mediação. Então, eu costumo dizer, inclusive, que quando isso acontece, eu digo, eu acho que o erro é nosso. Nós estamos passando para vocês um rigor no procedimento que na prática não existe no caso da mediação. A mediação ela é muito... Eles não levam nada do processo, eles vão... Eles ainda não conseguiram entender a diferença da mediação, que ela é procedimental, mas ela é muito mais desprendida desse formalismo, né? O que também é outro termo que ontem nós mencionamos, né? Quando diz que é barato, quando diz que é rápido, e isso são conceitos que a gente tem que usar com cautela aqui no Brasil. Da mesma forma, quando você diz que é informal. Então, às vezes, você diz que a mediação é um procedimento informal, as pessoas entendem que, então é de qualquer jeito, pode ser feito em qualquer lugar, pode ser feito com qualquer um. Eu digo, não. Ela é informal, mas ela ainda é procedimental. Você tem que seguir ali o começo, meio e fim, você tem uma postura a acompanhar ali dentro do procedimento de mediação. Então, quando eu digo que as universidades, no caso da mediação, da resolução de conflitos, eles não estão conseguindo encontrar, talvez porque professores de processo civil ministrem essas aulas. Talvez porque os nossos professores também não tenham a experiência de mediação necessária para dar uma aula de mediação. Porque o aluno de direito, o que ele precisa aprender? Ele precisa aprender como é o procedimento de mediação. Ele não precisa aprender a ser mediador. E isso eu acho que é uma diferença muito grande. Quando a OAB promove a mediação, ela tem que promover o advogado em mediação e não transformar os advogados, porque vem todo um discurso do excesso de advogados, que o mercado não consegue contemplar esses advogados, os advogados têm dificuldade numa renda mensal mínima, né, para manter a dignidade do profissional, etc, etc. Eu digo, mas
Nós não podemos transformar os nossos advogados com essas dificuldades em mediadores, especialmente em mediadores judiciais. Se algum advogado quiser ser mediador, e esse foi o caminho que eu fiz, eu fui buscar a minha formação. Eu fui atrás de quem eram os profissionais mais antigos no Brasil, quem eram os melhores professores, quem eram os mais experientes. Tive a oportunidade, não é todo mundo que tem, não. E daí foi por isso que eu acabei criando em Curitiba o Mediar Paraná. Eu criei o Mediar Paraná porque num momento da minha vida eu ainda buscava formação, não podia sair de Curitiba por uma série de motivos, não com a frequência que eu gostaria. Eu disse, eu vou começar a oferecer em Curitiba os cursos que eu quero fazer fora. Então, hoje eu trago para Curitiba. Confesso que já não com a mesma frequência, mas trouxe formações internacionais para Curitiba porque eu acho que a gente precisa ter formação com gente que está aí. Nós estamos começando, a nossa lei de mediação vai fazer 10 anos, nós estamos engatinhando nisso. E daí ficamos naquela, nós vamos seguir para a mediação judicial ou a mediação vai efetivamente ser um empreendimento extrajudicial, né? Vai ser uma empresa extrajudicial, vai ser um serviço extrajudicial que vai ser oferecido. E como que a gente tem que fazer isso? Aprendendo com quem já faz. Quem faz? Os americanos fazem, os britânicos fazem, os italianos fazem, os alemães fazem. Vamos trazer essa gente para cá? Eu vejo a Índia, nós temos um braço do ADR International na região ali da Índia que cresce exponencialmente. E os meninos, quando vão para a competição de mediação que eu comentei ontem à noite, que é em Dubai, você fica... Eles viraram máquinas de mediação e negociação. Eles negociam com você sem olhar um para o outro. Eles sabem tudo o que eles estão falando. Eles têm aquilo super estudado, super desenhado. Eles absorvem aquilo, diferente até dos alunos europeus que eu acompanho na competição. Os europeus, eles já são mais... Então, eu não sei se é a necessidade dos alunos indianos e talvez que seja uma necessidade que os nossos alunos brasileiros têm que absorver porque o nosso mercado está saturado de profissionais. Está. Se você não se sobressair, você não vai conseguir sobreviver. Um professor nosso de Pepperdine, ele dá aula na China, em várias comunidades chinesas, e ele disse, a nota máxima na China hoje é 11. Porque todo mundo tira 10. Porque se você tirar 9,5 na China, você está morto. Porque é um universo de gente tão imenso que se você não tirar 11, você não consegue se destacar. Então, talvez é esse olhar que a gente precisa trazer para as nossas universidades, e aí que eu acho que é uma responsabilidade muito grande das nossas universidades. Relembro aqui o que eu trouxe do livro do Susskind, quando eles dizem que a responsabilidade do Estado em permitir a esta quantidade de faculdades oferecerem essa imensidão de vagas de direito para um mercado que não vai absorvê-los, isso é uma responsabilidade do Estado como um todo. A gente não pode oferecer cursos para essas pessoas serem desempregados quando saírem da faculdade. Então, a gente precisa rever. No caso da mediação, eu vejo que ela não está evoluindo. O pouco também não sou da academia, mas o pouco que eu escuto de alunos que chegam até mim, de filhos de amigos da minha filha, que chegam para mim e dizem, pois é, eu faço direito, eu tenho isso. Digo, me traga a tua lista de bibliografia. Eu não tenho. O professor não deu nada. Um chegou para mim e disse, posso lhe trazer a minha prova para você ver? Eu disse, pode, porque eu fiquei tão frustrado com a minha nota, eu tirei 6,5, mas ela não consegue me dizer o que eu errei. Eu achei que era uma questão muito mais subjetiva e ela disse que a minha prova não faz o menor sentido, mas então eu não estou conseguindo entender o que ela está falando. Daí você vai atrás, me diga quais foram as referências que ela te deu. Ela não deu referência nenhuma. Ela nos dá aula... Referência sou eu. Exato. E daí a gente pergunta, e qual é a sua referência, então? Né? Então, nessa questão da mediação e da negociação, me incomoda. Me incomoda muito, de novo, porque todo advogado diz eu sei negociar, e eu acho que o primeiro passo é você assumir que não sabe, porque se você já sabe tudo, por que você vai se aprimorar? Eu acho que a mediação, ela é uma ferramenta jurídica hoje poderosíssima, mas desde que você escolha como você quer aprendê-la e como você quer utilizá-la. Eu vou ser advogada em mediação, o que eu tenho que fazer para isso?
O que um advogado faz em mediação? Como é que a mediação pode atender um advogado? Como é que eu vou oferecer isso? Uma vez me perguntaram, mas, doutora, como é que a gente oferece para o cliente? Eu disse, como é que você oferece o processo para o cliente? Você não aprendeu o processo? Então você tem que aprender mediação. E daí vem o meu receio. Que mediação eles estão aprendendo? O que estão ensinando para eles enquanto mediação? Será que nas faculdades eles estão aprendendo a escrever uma carta convite, a responder uma carta convite? Eles estão aprendendo a diferença entre a mediação institucional e a mediação ad hoc? Eles estão entendendo o que é um mediador privado, o que é uma mediação judicial? Eles estão entendendo como é que esses procedimentos têm começo, meio e fim, como se portar? Eles estão entendendo que se eles não responderem a carta, como é que eles fazem? Uma coisa que ficou muito forjada na mediação judicial é que você não pode ter acesso ao processo. Você não pode ter... Mas como é que você vai mediar um conflito que você não sabe do que se trata? Não é assim, né? Você não vai analisar, mas você tem que saber que demanda é aquela. Você tem que saber qual é a relação daquelas pessoas. Se é um contrato, se é uma relação familiar, se é uma empresa, se é um conflito sucessório. Você tem que saber o que está envolvido ali, o mínimo possível. Né? Então, e daí me lembro da minha formação em Pepperdine, que a orientação era essa. Nós conversamos com os advogados e quais são as cautelas que você toma em mediação? Mantenha o procedimento igual, equilibrado entre as partes. Como? Eu vou falar com este advogado, eu vou falar com este advogado. Tinha um professor meu que lhe dizia, eu vou no mesmo restaurante, eu como a mesma comida, eu tomo o mesmo refrigerante com ambos advogados. E eu vejo se eles acham que tem necessidade de eu fazer um pré-encontro com os clientes. E eu faço da mesma forma. Se eu faço um por e-mail, eu faço outro por e-mail. Se eu faço um por telefone, eu faço outro. Você mantém o equilíbrio. Porque o importante da mediação é você preservar a sua neutralidade. Então, você mostra para as partes que você está tratando ambos, ou todos, né, no caso de múltiplas partes, da mesma forma, com a mesma cordialidade, com a mesma importância de cada um. Mas você tem que saber com quem você está lidando. E daí eu pergunto, os nossos professores hoje de solução de conflito nas faculdades, eles têm uma formação com pessoas experientes como eu tive, porque me perguntaram quando eu voltei, posso ver teu material? É muito diferente do manual do CNJ? Eu disse, não, ele é rigorosamente igual, porque a teoria da mediação é igual no mundo todo. Os cursos que eu fiz, Estados Unidos, Brasil, Europa, em teoria, a mediação é a mesma. Existem escolas ali que se divergem, mas a base da mediação é a mesma. E daí me perguntaram, mas por que você foi a Pepperdine fazer? Porque eu fui fazer a formação com mediadores com 30 anos de experiência. Então, durante a formação que nós fizemos, e é essa que eu estou cutucando o Thiago e já cutuco você junto, Dani, para fazer, você chega, na minha foi assim, nós chegamos e estávamos com uma apostila deste tamanho, enorme, em cima da mesa. Não precisam se incomodar com isso, tudo que a gente vai dizer está aí. Eu fui abrir a apostila quando eu cheguei aqui. E a riqueza daquelas aulas era uma coisa... Então, chegava uma hora você perdia o fôlego. Porque a experiência deles, a quantidade de conteúdo que eles traziam para nós... Eu saí de lá às 11. E é isso que eu acho que a gente precisava passar para os nossos alunos. Eu não quero que vocês sejam mediadores. Se vocês quiserem ser mediadores, existem formações específicas. E no Brasil, hoje, nós temos boas formações para mediadores. Mas venham conhecer, venham aprender para poder vender para os seus clientes, para poder atuar enquanto advogados em mediação e, quiçá, entenderem que não, eu quero atuar como mediador também. Então, esse é o meu receio quando eu digo, será que as nossas universidades estão passando a informação? Porque o CNJ diz, faça mediação. Tá, o CNJ já soltou isso em 2010. Vamos fazer mediação, vamos... Como? Então, mas aí, Valéria, você não está exigindo para a graduação o que deveria ser uma pós-graduação ou um curso
de extensão depois, você, dentro da faculdade, o que você está esperando é que o professor torne o aluno mediador, porque aí ele vai dar todos os passos e tudo mais. Eu acho que isso é um segundo momento. Eu acho que o primeiro momento é trazer o conhecimento para ele. É ele saber como funciona, é ele, quando ele participa das competições, ele tem um conhecimento um pouco maior, mas esse ponto em que você traz de todo o conhecimento, eu não acho que seja na faculdade, no curso de graduação. Isso depois é uma escolha para você se aperfeiçoar. Da mesma forma é a arbitragem. Você vai aprender, você vai estudar na faculdade a arbitragem, você vai estudar a lei e você vai muito além da lei, porque se você pega a lei da arbitragem, ela é uma lei curta, ela não é difícil de você estudar, é você ir destrinchando artigo por artigo e explicando como cada coisa funciona, e aí faz simulações e traz cases. Agora, o advogado que quiser atuar com a arbitragem, ele vai procurar logo depois que ele sair um curso de extensão de arbitragem, ele vai buscar um mestrado em que envolva a arbitragem, e aí ele vai se especializar. Então, assim, eu não sei se é nesse momento dentro da faculdade que ele vai ter tudo isso que você foi buscar lá fora. E que você tem. Você é uma mediadora, você é uma profissional, né? Então, eu assim, só estou colocando assim meu ponto, se é ou não, Mas eu acho naquele que momento. vale a provocação, vale a reflexão. Só encerrando, Thiago, é que não é que seja, não é que tudo isso, concordo com você, isso tudo você vai buscar em especialização, em pós-graduação, num segundo momento. Mas me preocupa este pouco que está sendo dado dentro da universidade. E eu tenho percebido, de novo, no pouco que chega a mim, eu tenho percebido que este pouco tem sido muito pouco. E tem sido talvez equivocado. E talvez não esteja gerando o interesse que precise até para que eles busquem isso como alternativa, como especialização, como pós-graduação. Diferente da arbitragem. Eu vejo um interesse da arbitragem que talvez também no que eu enxergo comece até minimamente equivocado, quando eles acham que então eu não vou exercer o processo civil no judiciário, eu vou exercer o processo civil no extrajudicial, mas eles ainda vão com outro olhar para a arbitragem e buscam a arbitragem com mais ânimo do que a mediação. Por quê? Porque me preocupa a forma como tem sido apresentada a mediação dentro das universidades. Agora, na verdade, eu não queria encerrar o assunto. Na verdade, eu queria jogar mais pimenta no assunto. Na verdade, queria jogar mais Problema com queria jogar mais tempero no assunto. Agora, saindo um pouquinho da universidade, vamos pegar o perfil do profissional que já está formado, então. E que foi formado há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, onde não se falava, não se tinha cadeira de mediação. É o meu caso, por exemplo. Vai lá. Me formei na PUC do Paraná, mas na época, hoje, a PUC tem grupo de negociação. É uma forte concorrência das competições. Beleza. De arbitragem. Mas na época, quando eu me formei, não tinha ainda. Tinha, se falava, mas de uma maneira muito... Muito vaga ainda, né? É uma coisa que existe. Existe. Então eu fico pensando, e esse foi um caminho que nós tivemos que fazer também, aí fora da universidade, de entender a arbitragem e mediação, até para poder empreender nessa área. Mas eu fico pensando como que fica esse caminho e como facilitar esse caminho também para o profissional que está no mercado. Ele está nessa situação aí que vai na OAB e está dizendo, olha, está complicado, tem uma situação que está difícil, assim, assado. E como apresentar essa solução para ele, como sensibilizar esse profissional que também ele não sabe.
que existe, né? Então essa é a minha provocação, a minha reflexão. Na mediação, aí eu vou para arbitragem, porque eu também, eu só fui ter experiência com arbitragem no momento quando eu assumi a gerência de uma empresa de contratos e societários, e que os contratos traziam a cláusula compromissória. Opa, eu sei que a lei de mediação existe, eu sei que ela levou 5 anos para, né, ser reconhecida, que ela não era inconstitucional e tudo mais, mas e aí? Eu nunca vi arbitragem. Então, eu fui começar do zero na arbitragem lá em 2008, e não para atuar, é porque cláusula compromissória. O que é isso? Que bicho é esse? E a gente não via, assim, cursos de arbitragem, a gente não via nada, mas... Nossa, mas ela traz arbitragem e traz judiciário. Por que ela traz judiciário e arbitragem no mesmo? Deixa eu entender, deixa eu correr atrás disso. E às vezes vinham contratos de outras empresas e que trazia... Porque assim, você tem que prever um foro ali, porque o que não for para a arbitragem, por exemplo, o que é líquido e certo, direito líquido e certo, é judiciário, mesmo que tenha uma cláusula compromissória. Tá certo? E então faz sentido você ter ali, mas existiam cláusulas que traziam situações que conflitavam, que eram controversas. Então, aí que eu fui correr atrás da arbitragem, mas mesmo assim, de 2008, eu fui ver a primeira arbitragem em 2014, que não se ia muito para a arbitragem, tentava resolver de todas as formas, sabe, sem ir para a arbitragem, mas aí veio Lava Jato, todos os problemas que todos nós conhecemos, e todo mundo foi atrás do que era seu direito. E nesses contratos, a previsão era de arbitragem. Então, eu estou nessa situação de muitos anos depois, eu tenho que correr atrás de alguma coisa e buscar essa questão da arbitragem. Aí hoje você tem vários, já há um tempo, você tem vários cursos de arbitragem. Tá certo? Então, você pode correr atrás disso, ir atrás de um curso, não se especializar, talvez não seja ali até o caso de uma especialização em arbitragem, mas pelo menos você vai conhecer o procedimento, que é um procedimento diferente. E eu digo para você, um advogado que nunca trabalhou com arbitragem, processualista, entra numa arbitragem sem conhecer, sem ter o básico da arbitragem mesmo, sabe? De um curso básico mesmo de arbitragem, ele tem um problema sério pela frente. É engolido. Não tem como. Mas eu tô dizendo que eu vivi isso. Eu não tinha contato nenhum com a arbitragem, nada, e de repente eu me vi nessa situação. E aí é correr atrás. Correr atrás. No caso da mediação, a gente tem, não posso dizer que um inimigo, mas um concorrente, né, que é o judiciário. E a implementação da mediação como uma fase do processo. Valéria, minha opinião, isso devia deixar de existir. Isso eu digo há muito tempo, conversávamos sobre isso hoje ainda. Eu entendo que a mediação judicial deveria ser aquela que decorre de uma decisão judicial e não aquela realizada dentro do judiciário. Uma provocação que eu faço ao judiciário é: quanto custa você manter a mediação dentro do judiciário? Quais os benefícios de você manter a mediação dentro do judiciário? Temos X acordos, e quantos acordos desses se sustentam até o final? Porque a grande questão que a gente fala da mediação é que a mediação, às vezes, ela não chega no acordo final, mas ela preserva uma relação. Já está ela falando de relacionamento, de fazer as pazes. Não, estou falando de uma relação comercial entre contratante e contratado, que um depende do outro e um não pode abrir mão do outro. Então, não adianta ficar naquela coisa de judiciário e achar que aquilo vai resolver o seu problema.
A empresa, às vezes, ela precisa fazer uso de ferramentas diferentes do que o judiciário, do que a própria arbitragem, porque são procedimentos que vão travar o seu negócio em algum momento, né? Então, quando eu falo relação, aí nós vamos lembrar dessas frases que estão muito comuns agora nas redes sociais, né? Toda relação é entre pessoas. Todas elas. Quaisquer relações são entre pessoas. Então, não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho do problema, mesmo com a questão de infraestrutura de administração pública, ainda assim temos pessoas, porque as pessoas são as que contrataram para realizar aquela grande obra que vai atender pessoas. Então, teremos vítimas desta discussão se ela não chegar a bom termo em algum momento. Então, temos pessoas envolvidas nisso o tempo todo. E daí você ter este concorrente que diz para você, e aí veja como são as incoerências, no nosso Justiça em Números todos os anos, olhe só, nós temos 80 milhões de processos que a gente não consegue dar conta. Mas, como a gente não consegue dar conta aqui, nós abrimos uma portinha aqui ao lado que nós mesmos vamos organizar para você resolver de outra forma. Eu não dou conta aqui do que eu conheço, do que eu sei fazer, do procedimento judicial que é o que eu tenho que oferecer para você. Mas nesta portinha, que para mim também é nova, que eu não tenho formação, que eu não tenho tempo, porque o procedimento de mediação ele requer tempo. Ele requer tempo até para que as pessoas amadureçam dentro dele. Por isso que eu controlo muito o rápido. Porque o rápido depende das pessoas perderem o preconceito de estar ali, entenderem por que estão ali e começarem a perceber os efeitos de estarem ali. Tempo adequado. Exato. Tempo certo de acontecer. Pode ser que tenha algum que seja rápido, pode ser que outro que tenha que ter várias rodadas de... Exato. E daí quando você traz isso para o judiciário, você traz isso... Voltando então aqui, depois de alguns problemas técnicos que já foram resolvidos. Falávamos do nosso concorrente no judiciário. Eu acho que eu acho que cabe a própria mediação, a visão que eu tenho hoje, de maneira geral, a gente precisa colocar um pouco mais de viabilidade para ela, de fato... Eu acho que essa é a nossa proposta, nosso desafio. O nosso desafio maior é esse. O nosso desafio maior, eu acho que é um pouco esse. Para realmente propor uma alternativa para as partes que estão lá no judiciário, efetivamente terem uma alternativa de mediação com viabilidade econômica para... Se não for para qualquer caso, talvez tenham casos que realmente cabe ao judiciário. O judiciário vai ser o adequado para resolver aquele conflito, né? Mas sim, eu acho que é possível a gente dar viabilidade econômica e fática também na mediação para uma quantidade muito maior de casos em relação ao que tem hoje. Eu acho que esse é o ponto, que isso já aconteceu, isso no arbitrato em relação à arbitragem, e eu acho que esse movimento pode acontecer também na mediação. Agora, eu acho que a ponta importante é a gente sensibilizar esse profissional, que quem está nos escutando no podcast, muito provavelmente já esteja sensibilizado de alguma forma com o conteúdo da mediação, da arbitragem e etc. Mas buscar achar formas de sensibilizar também aqueles que ainda não foram sensibilizados. De uma certa forma ainda estão utilizando o mito da caverna, né? Estão na caverna ainda, eles não estão ainda naquela ideia de litigar. Eu lembro de uma situação, estava comentando antes o advogado acha que pode negociar. Eu lembro de um advogado que, quando eu estava advogando ainda, hoje eu já estou
afastado, né, só na arbitrato, mas eu lembro de um advogado que me ligou: doutor, eu tenho que fazer uma negociação, eu sou muito bom em fazer negociação. Então, qual que era a proposta dele? Ele ganhava e eu perdia. Então, essa era a negociação dele. Olha, doutor, a gente vai tocar em frente o processo, porque não é esse tipo de negociação que você quer. A negociação não tem perdedor, efetivamente. Acho que cada um abre mão de uma parte para poder negociar. O nome já diz isso. Mas eu acho que é um pouco nessa linha, você mudar um pouco esse perfil. Talvez o mercado faça isso, não sei. Aí é uma coisa aberta também, né? Eu fico me perguntando como é que a gente pode quebrar essa resistência da advocacia. E por que a advocacia é resistente? Porque ela desconhece, né? A ignorância nos faz refém de uma situação e a gente não quer admitir que não sabe, então a gente diz que não é bom. Então a gente não faz, a gente não sugere, a gente não oferece, porque eu não conheço. E como é que eu, não conhecendo, eu vou atuar numa situação que eu não sei o que eu tenho que fazer lá? Então, é o transmitir conhecimento. E aí, volto lá para o Advogados do Amanhã, do Richard Susskind, quando ele diz a democratização. Ele fala da democratização do direito e eu falo aqui no sentido de democratizar o conhecimento. E confesso que eu tenho uma equipe de comunicação que fica me cutucando, mas você tem que fazer, e eu sou reticente a redes sociais, a essas coisas. Mas eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar de alguma forma com canais como os influenciadores, mas para que a informação chegue de forma fácil e compreensível para os advogados, para eles entenderem que mediação não é diminuição da sua capacidade, mediação não é diminuição dos seus honorários, mediação não é diminuição da sua imagem perante o seu cliente. Ao contrário, você oferecer ao seu cliente alternativas ao judiciário, à própria arbitragem, ou oferecer a arbitragem ao invés do judiciário, ou oferecer a mediação, ou sentar para negociar, ele demonstra ao seu cliente um cuidado, um excesso de cautela que você está tendo, como conversávamos várias vezes, de eu não posso dizer para o meu cliente, vamos entrar nisso porque está certo. Porque pode não estar, é mostrar num caso grande de infraestrutura, que se formos para o judiciário ou se formos para a própria arbitragem nesse processo, não vai dar certo, vamos sentar à mesa. E o que significa sentar à mesa? Mediar e negociar. E é isso que a gente precisa entender. Você ter no seu portfólio de atividades a opção dos vários procedimentos que nós temos à disposição e todos, eu acho isso muito importante frisar, independente de você levar o seu acordo de mediação ao judiciário ou não, todos os órgãos, Ministério da Justiça, nossa legislação, CNJ, STF, STJ, comprovam a segurança jurídica dos termos de mediação concretizados em mediação privada. Então, não precisa ser em mediação judicial, não precisa ser homologado necessariamente, exceto os casos previstos em lei. Você ter este acordo, ele tem a mesma segurança jurídica de uma sentença proferida no judiciário, com a garantia de que você construiu aquela solução. E daí a importância dos advogados se interessarem pelo assunto e não, mediação não é fazer as pazes, mediação é resolver um problema, é dar cabo de um problema. Né? Vamos tirar o lado emocional da mediação. Eu acho que o termo mediação ficou muito próximo dessa questão de amizade, de relacionamento. Não, relação não é relacionamento. Então, vamos afastar uma coisa da outra. A mediação, no exterior, ela é tratada como ferramenta empresarial de solução de conflito. Não está ligado necessariamente à vulnerabilidade emocional. Exatamente, exatamente. Então, e isso só vai vir com o conhecimento, tanto do advogado em mediação, como é que eu faço, como é que eu entro, como é que eu saio, como é que eu participo, né? E exige. A diferença é que exige um conhecimento e uma atuação diferente do processo judicial e diferente do processo arbitral. Isso você só vai conseguir vender para o seu cliente aprendendo.
Muito bem. Eu acho que a gente já pode se encaminhar para o encerramento, então, até pelo nosso horário, vocês também têm voo para pegar logo em seguida. Mais uma vez agradecer Valéria, Roseli, por estarem aqui, e deixar uma última pergunta para vocês fazerem a finalização, aí a conclusão. O conselho que vocês dariam para os advogados e para os futuros advogados aí acerca da resolução de conflitos extrajudicial, seja na arbitragem, seja na mediação? Saia da caixa. Simples assim. Simples assim. Eu diria que dê oportunidade às novas possibilidades que existem, né, com relação aos métodos adequados de resolução de conflitos. E aí a gente não tem só a arbitragem ou a mediação. A gente tem a arbitragem, a gente tem a mediação, a gente tem a conciliação e tem também o dispute board. Legal. Dani? Não, só agradecer, né, então, a conversa com vocês. Foi muito rica e acredito que os nossos ouvintes e os nossos espectadores do YouTube também, com certeza, saíram sabendo um pouquinho mais sobre arbitragem, mediação. E esse também é um pouco do nosso papel, de também trazer um pouquinho mais conhecimento, um pouco mais da experiência de pessoas que já atuam nessa área há um certo tempo. Então, só agradecer a vocês pelo tempo de terem vindo aqui para Joaçaba também e convidar os nossos ouvintes aí a nos seguir, né, Thiago? A ouvir mais os nossos podcasts. A gente está sempre trazendo temas diferentes, assuntos relevantes da área jurídica, então nos acompanhem para os próximos podcasts. Verdade, a Cecília, que é o nosso marketing, me deu um puxão de orelha e falou assim: poxa, você fez o podcast, o último, e não falou para curtir, para apertar o sininho, etc. Não é o nosso... Né, É o nosso métier. não é o nosso métier, mas tentamos. Então, se vocês puderem, curta, compartilhe, assine, se inscreva, Amigo. Envie para um próximo, tudo certo. Então, a princípio era para a gente fazer meio separado, mas a gente fez tudo junto e deu tudo certo. Então, isso que... Junto e misturado. Tudo junto e misturado ficou muito bom, muito legal. E a gente nem falou da possibilidade de mediação e arbitragem no mesmo procedimento. Ó, já temos assunto. Não, já tem assunto. Se pudesse ficar 4 horas aqui... E até Nossa, Então, não só por cláusulas escalonadas, em que obrigatoriamente tem que ter primeiro a mediação, mas também pelas arbitragens, e existem já casos que são suspensas a pedido das partes para que elas tentem uma mediação. Pelo que eu tenho ouvido no mercado, já vivi uma situação dessa, mas pelo que eu tenho ouvido dos colegas, tem dado bastante certo. Que bom, que bom. Pessoal, Acho que é isso. valeu, muito obrigado aí, até a próxima.